Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medos dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos numa alegria muito particular hoje, celebrando a solenidade de Pentecostes. Então vamos lá, catequese, hein? Depois da ressurreição, nosso Senhor permanece 40 dias aparecendo aos seus, então ascende aos céus. 50 dias, ou seja, mais 10 dias, acontece Pentecostes. Por isso Pentecostes. Estamos celebrando essa festa, que a primeira leitura fala diretamente para nós, conta-nos como aconteceu. Eles estavam reunidos no cenáculo, as portas fechadas, guardados ali, cumprindo aquilo que nós escutamos semana passada: não vos afasteis de Jerusalém até que se cumpra a promessa. Então eles estavam lá em oração. Estavam os discípulos juntos de Maria, Nossa Senhora com eles. E eles ficam rezando, esperando, fazem a primeira novena. A primeira novena da igreja é a de Pentecostes, a espera pela descida do Espírito Santo sobre eles. E aconteceu. Escutaram um barulho do céu. Aí vem umas línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Um sinal externo mesmo, exterior do que acontecia dentro do coração deles. Uma chama que queimava, que preenchia, que revigorava, que dava para eles sentido e direção. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Cada um sendo de uma nação, falando, glorificando a Deus. Foram se aproximando ali judeus de tantas nacionalidades. Cada um tinha a sua língua, mas eles entendiam como se fosse a língua mãe. O que acontece em Pentecostes é o contrário do que acontece em Babel. No Antigo Testamento, os homens queriam chegar ao céu por si mesmos, fazer um grande prédio. Nós vamos chegar a uma grande torre para poder chegar no céu com nossas forças. Não é possível. Eles, sendo do mesmo povo, da mesma língua, se perdem e tudo é destruído. Do mesmo jeito a nossa família. Quantas vezes? Se nós somos tão diferentes, mas se estivermos na mesma língua, no amor, estivermos com a força do Espírito Santo, nós não vamos destruir, nós não vamos nos perder. Agora, mesmo que falemos o mesmo português, se estivermos no orgulho, sem buscar a Deus, será uma Babel, vai se destruir. Por isso a tua família não pode ser Babel, tua casa não pode ser Babel, tua casa tem que ser um cenáculo, onde o Espírito Santo é derramado, onde todos são edificados. Quem estava lá? Como já dito, os discípulos. Mas quem eles eram? Os eleitos de Deus. Todavia, eles fraquejaram, se dispersaram no escândalo da cruz. Só que o Senhor não desistiu deles. Quantos vacilos nós vemos na nossa vida, quantas quedas, e Deus não desiste de você.
Deus não desiste de ti. Mas não viva dos seus vacilos. Viva do amor do Senhor. Se decida por Deus, Senhor. E eu quero a santidade. Porque essa é a tua vontade para a minha vida. As pessoas vão se perguntar hoje: o que é preciso para ser uma pessoa realizada? Uma pessoa feliz? Aí vão dizer tantos: nossa, precisa de um espírito de protagonismo. Um espírito de resiliência. Um espírito de liderança. Legal. Mas isso é muito pouco. A gente precisa do Espírito Santo. Porque de nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Precisamos viver na força do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que santifica, que vem e realiza em nós já a vida de Deus. Nos une ao Senhor. Precisamos clamar o Espírito Santo com todas as forças. Se a nossa família estiver centrada na TV, centrada nas coisas do mundo, nós não veremos a alegria verdadeira. Nós não veremos o brilho dos olhos de Deus quando nos olharmos em casa. Precisamos viver num cenáculo. E um cenáculo é lugar de oração, é lugar de amor, de meditação da palavra. Qual que é a palavra que tem mais força na tua casa? A tua? A da TV? A da Netflix? Ou a palavra do Senhor? Se for a palavra do Senhor, tua casa será um cenáculo. Somente se for a palavra do Senhor. Tem que ser a palavra do Senhor. E nós chegamos na segunda leitura, em que Paulo nos fala para nós esse mistério. Nós somos tão diferentes, mas formamos o mesmo corpo. E que corpo? O corpo místico de Cristo. O Senhor é a nossa cabeça. Os ministérios são tão diferentes. Na igreja tem quem canta, tem quem prega, tem quem acolhe, tem quem cuida de tal coisa, de tal secretaria, de quem serve o altar. Mas todos estão a serviço do mesmo Deus. É o mesmo Espírito Santo conduzindo cada um de nós. E esta é a nossa alegria. Nós não estamos perdidos, nós não estamos desorientados, nós estamos sendo guiados por Deus. E quem é guiado por Deus não se perde nesse mundo. Esse mundo é cheio de armadilha, é cheio de trevas. Se não for a luz do Espírito Santo nos iluminar, nós caímos. Hoje nós vivemos esse mistério, essa festa tão linda. O Senhor, Ele chega, agora já no Evangelho, o Senhor, Ele chega naquele lugar onde os seus discípulos estavam reunidos. Por que as portas estão fechadas? Porque eles estão sendo perseguidos. Porta fechada, de repente o Senhor entra. Do nada. Mas como que entra assim se a porta está fechada? Ele é Deus. E o corpo ressurreto de nosso Senhor Jesus Cristo não tem limite de espaço. Então Ele entra, simplesmente passa, chega e diz: a paz esteja convosco. Sabe por quê? Porque é Jesus a tua paz. O mundo não te dá a verdadeira paz. Os prazeres, nada não se compara ao que é a verdadeira paz de Deus reinando em nossos corações. Então o Senhor chega e deseja a paz. Nesse momento eles param. E o Senhor, você vê como eles têm pouca fé ainda, tinham limitações e dúvidas. O Senhor mostra para eles as mãos e o lado. E aí eles veem as chagas. E eles se alegram, porque entendem, é o Senhor que está aqui. E quando se alegra o Senhor: eu os envio. E para enviá-los, Ele não fala assim, ó, simplesmente: vão, corre, cada um para o lado, está com você, vai. O Senhor sopra sobre eles o Espírito Santo. Por quê? Eu não vou cumprir a minha missão se eu não estiver na força do alto. Não adianta. Se o Espírito Santo não estiver aqui, ó, eu não vou aguentar. Eu vou cair por terra. Entenda isso. Para que a gente não desista de viver, para que a gente não desista dos sonhos de Deus, tem que ser o próprio Deus reinando em nossos corações. Tem que ser Deus a te conduzir. E aí, um mistério lindo. João 20, 23. O Senhor está dizendo que os pecados que eles perdoarem serão perdoados. Os que eles retiverem serão retidos. Quantos vão questionar a questão da confissão? Eu sempre falo, porque eu sou padre de 4.000 confissões atendidas em 1 ano e 5 meses de sacerdócio. E eu sei o que é a libertação de uma pessoa que renuncia os seus pecados. Certa vez, como quem não quer nada, uma das missões, pedi motorista de aplicativo, era uma mulher. E aí, seguindo,
conversando, tá tudo bem? E aí, tá na fé? Sim, tá. E seguindo ali, né? Porque tá fazendo o trabalho dela, às vezes não quer nem conversar, mas a gente dá um jeito de pregar a palavra para a irmã. E aí, quando eu perguntando, e você é católica? Vixe, sou. Nossa. Falei, onde você vai? Ela falou a paróquia dela. Então, todo domingo você tá lá, né? Aí ela, não, todo domingo não, né? Assim, quando eu falei, não, filho, então você não é católica. Então você não é católico. Católico está lá todo domingo para comungar, para ficar cheio da força de Deus. Não tem como a gente ficar longe do santo altar. Mas é que é tantas situações na vida. Eu falei, filha, independente do que for, confie em Deus, se lance em Deus. Mas também vai lá e não pode comungar? Por que não pode comungar? Porque eu estou em pecado. Realmente não pode comungar. Mas assim, então se confessar, né, minha filha? Então, aí para encontrar padre. Como é que encontra padre? Não sabe o horário certo? Eu falei, tá vendo? Eu estou no teu carro hoje, filha. Que mistério, que maravilha. Deus providenciou. Aí ela... Falei, então tá. Parou o carro, chegamos no destino. O padre vai tirar a estola aqui e eu vou atender sua confissão. Ai, padre, mas eu nem sei mais me confessar. Não seja por isso, querida. Eu passo os 10 mandamentos com você. Ai, mas padre, você não tem seu compromisso? Meu compromisso é salvar a tua alma. Então vamos, né? Aí passa. Aí depois que vai, que se confessa, chora. Vai na missa, manda foto do folheto. Padre, estou na graça, padre, estou na glória. Falei, aí, tá vendo? Não queria. Assim somos nós. Deus nos chama, Deus nos quer. Deus quer nos salvar, quer encher o nosso coração da força do alto. Mas a gente duvida tantas vezes, corre dele tantas vezes, busca um monte de coisas. Esquece do Senhor? Peça o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo para você. Clame, vem Espírito Santo, vem sobre mim. E a gente se pergunta, quando, padre, que a gente recebeu o Espírito Santo? No batismo, criança. No batismo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, padre, já estou cheio, né? De Espírito Santo. Mas a gente vai vivendo e vai se esquecendo do nosso batismo, nossas promessas. Porque, sobretudo quando criança, os nossos pais, na responsabilidade de nos ensinar. Mas às vezes a família, enfim, não teve uma boa... E vai, acontece as coisas aí, eu vou me afastando de Deus. O que me faz voltar? Lembra, se eu sou um membro de Cristo, eu estou unido a Ele. Se o pecado é isso que me corta, me faz ser um ramo fora, e eu vou morrer, eu tenho que voltar. A confissão me faz voltar. Padre, para poder viver uma vida assim, de Deus, vida sacramental, confessar bem, comungar bem, confessar bem, comungar bem, viver, adorar, rezar, vida de entrega. Ai, padre, mas não é fácil. De maneira nenhuma, mas é a tua alegria verdadeira. Esta é a tua alegria, é viver com o Senhor. Então volte. Tem uma situação ou outra, peça a misericórdia de Deus e volte. O teu lugar é aqui, o teu lugar é com o Senhor. Eu fui percebendo isso assim na minha vida, porque mesmo vindo de uma família religiosa que me ensinou a rezar, o mundo quer tirar isso de nós. O mundo quer que a gente olhe para tantas coisas. Eu olhar para a minha vida e nossa, o que eu vou fazer? O que eu vou cursar? E a principal coisa não era isso. A principal coisa é perguntar, Senhor, o que tu queres que eu faça? Onde tu queres, Senhor? Isso é a principal coisa. Querer fazer a vontade de Deus. Quando eu me dei conta disso, eu fui, gente, quanto tempo eu perdi. Poderia ter me entregado muito mais, mas Deus foi muito bom. Antes do encontro mesmo, da efusão do Espírito Santo no meu coração, em que quando jovem na missão, eu mergulhei. Eu não imaginava ser padre. As pessoas diziam, você vai ser padre? Não, vou não. Mas depois eu fui entendendo, escutando. Aí eu lembro bem das pessoas dizendo, olha, logo no começo, que eu estava começando a missão, você tem que pregar. Eu pregar, sim, falar sobre santidade. Eu falei, não vou não. Não, mas o Espírito Santo falou para mim. Se é para mim, ele tinha que falar para mim, não para você. Não, mas falou para mim a certeza. Eu falei, não, para mim não falou nada. Então se quiser, vai. Eu falei, mas por que não fala comigo e fala com os outros? Não é porque esse Deus não fala realmente, mas que a gente fecha os nossos ouvidos para escutá-lo. Passa a rezar com mais profundidade. Minha oração é uma coisa rala. Obrigado, Senhor, graças a Deus, tudo de bom. Minha família, graças a Deus, meus estudos, graças a Deus, tudo de bom. Obrigado, graças a Deus. Obrigado, Senhor, graças a... Rala. Uma oração profunda me faz escutar a Deus, meditar. Pego aquele evangelho, abro e fico ali, derramando as minhas lágrimas, buscando uma direção. Aí eu começo a escutar Deus. Será que é Deus que está falando comigo? Será? Sim.
E não é um negócio assim, que vai do nada. Não, você percebe na tua vida Deus falando. Em pequenas coisas Deus falando. Sim, Deus fala. Agora é um apelo para você, cristão. Escuta esse Deus que fala. Escuta esse Deus que o chama. E entrega a Ele a sua vida sem medo. Quantas pessoas que vêm chorando litros e litros. Padre, o que eu vou fazer? Olha, o que você vai fazer eu não sei. Mas que você tem que entregar a tua vida para Deus é certeza. Certeza. Entrega a tua vida para o Senhor. Como a gente vai resolver a questão dos filhos, o problema? Não sei, mas entrega a tua vida para Deus. Vai lá e reza e confia nele e Ele vai conduzir todas as coisas. E é assim, é um milagre mesmo. Deus, quando toma a direção da nossa vida, a gente não se perde. O barco não afunda, a tempestade não nos vence. Tem que ser Deus conduzindo. E aí, sem querer alongar essa homilia, eu finalizo no dia em que eu senti fortemente, no começo da missão, o que é o Espírito Santo falar conosco. Na República de Estudantes que eu vivia, sempre falávamos de Deus, era uma alegria ficar até tarde falando do Senhor. Mas teve um dia que eu estava voltando do estágio, um dia inteiro, cansado como estava, eu não queria mais falar com ninguém. E já tinha um jovem lá na frente me esperando para poder conversar como é que tinha sido o dia. Ele perguntou, como é que foi seu dia? Eu, cansado, intenso, né? Eu falei, deixa eu entrar já. Não, eu preciso falar uma coisa para você. Eu falei, não, irmão, amanhã você fala. Não, mas você mesmo me ensinou que um homem de Deus não deixa as coisas para amanhã, faz no hoje. Eu falei, sério que eu falei? Às vezes a gente não sabe o que fala. Enfim. E naquele momento, tive que ficar escutando ele contando com alegria, de entregar a vida para Deus. Um coração que se converteu, é lindo de ver como uma pessoa se converte. Quando a pessoa passa a viver do Senhor. Lindo, brilho nos olhos, tudo. E ele contando com alegria, nisso, começa a subir uma mulher pela rua, e descer, e sobe, e desce, várias vezes. Aí ele falou assim, irmão, você viu essa mulher? Ela subindo e descendo. Quase que eu disse, olha, eu estou cansado, mas cego eu não estou. Eu vi claramente que ela subiu e desceu. Mas irmão, o que será? Liberdade, livre-arbítrio. Ela quer ir, ela quer voltar, ela quer ir de novo, ela quer voltar. Mas a gente não podia fazer alguma coisa por ela? Fazer o quê, né, por ela? Pregar para ela. Eu estava pregado de preguiça, cansado, não queria falar com ninguém. Mas me veio a imagem do prego na cruz. E nesse momento eu falei, Senhor, se é a tua vontade, como que eu posso negar uma palavra? Vamos encontrar essa mulher. Aí, não, sumiu. Se for vontade de Deus, Espírito Santo, traga essa mulher. Ela aparece do nada. E aí quando ela chega, eu falei, olha, a gente pode falar um pouquinho de Deus para a senhora? Claro, estou precisando tanto. Eu falei, ixi, agora vamos falar de Deus. Começa a falar de Deus para ela. Vamos rezar, lembra, não só falar de Deus, mas rezar, falar com Deus. Podemos rezar? Ai, por favor, eu perguntei, qual é o seu nome? Ela, Neuza. Neuza? Então vamos. Comecei a oração. Obrigado, Senhor, estar aqui na minha presença. A Maria Inês, cura o coração da Maria Inês, transforma a Maria Inês. E fui rezando, num nome totalmente diferente. E aí tentaram me avisar, e eu, um amigo falando, e eu, terminou a oração, eu falei, nossa, meu Pai do céu, tu sabe o nome da mulher, né, Senhor? Tu sabe todas as coisas. Aí eu olhei e fui pedir perdão para ela, desculpe, minha senhora, né? E ela, imagina, por que chorando? Errei o teu nome, filha, errei o teu nome. Aí nós descobrimos quem ela era. Viciada em crack, vendia seu corpo para poder comprar a droga. E ela disse, só tem uma coisa que me faz querer abandonar essa vida e voltar para Deus. É a minha filha e o nome dela é Maria Inês. Nesse instante, eu tive um sinal claro. O que é a força do Espírito Santo. Como que Ele fala. Como que realmente Ele conduz a nossa vida, sem que a gente perceba. Eu estava seguindo a oração e não ia perceber que eu tinha errado o nome. Porque Deus sabe o que faz. Pensamos esse grande milagre de ter essa intimidade. O Espírito Santo é derramado para que nós sejamos testemunhas de Deus. Para que nós vivamos o nosso batismo. Para que nós estejamos no Senhor. Então olha bem para o teu coração. E peça essa efusão do Espírito Santo. Peça essa intimidade. Peça que a tua casa seja um cenáculo e não seja Babel. Peça que a tua vida seja assim incendiada, iluminada, revigorada. Você que está cansado, peça essa força que vem. Você que vê nas trevas, nas dúvidas, caindo, sofrendo, que realmente o Senhor vem a nos levantar e nos conduzir. Nós temos um Deus. Você não está sozinho, você não está sozinha. E mesmo na dor, na lágrima, na decepção, no fracasso, Deus vem te mostrar que Ele renova todas as coisas.
Nós estamos aqui não por nossa força, mas pela força de Deus. Que Ele renove a nossa fé. Crê em Deus Pai,